Hoje a gente vai falar sobre carboidrato. É uma palavra que assusta. Falava que eu tinha que emagrecer, eu já pensava cortando tudo, né? Inclusive os carboidratos. Vocês têm medo de carboidrato? Vocês acham mesmo, assim, que ele é o malvado da história, é o vilão? E eu comecei a contando para eles aqui, fazendo a pergunta, inclusive, né? Se eles também acham que o carbo é o grande vilão dessa história de mudança de hábito, de mudança de atitude em relação à nossa alimentação, né? Por que será que a gente tem tanto medo disso? Será que ele é É, realmente o vilão? Será que ele é o único culpado? Lu, eu acho que assim, na sua jornada, e eu acho que na jornada de várias pessoas, né, a gente tem tanto acesso à informação que elas vêm de um monte de lado, né? É, E elas chegam muito desencontradas para a gente, né? Em vários momentos. Aí você fala, aonde que eu vou, o que eu vou acreditar? Né? Porque de repente você lê ali num site, o carboidrato você não pode de jeito nenhum, e é um é, absurdo, e não pode comer. Agora, às vezes você vê em outro site, uma outra coisa falando completamente o contrário. E a gente fica perdida no meio disso tudo, né? verdade. Eu morria de medo dele. Nossa Senhora. Primeira coisa que eu fazia quando eu queria mudar, que eu queria emagrecer, era cortar o carbo, né? Nossa, deixa eu cortar o Uhum, carbo aí. Conta pra uhum. gente, Ju, o que é um carboidrato? Então vamos lá na base, né? Vamos lá na base. Lá na base. Todo alimento ele é composto de macronutrientes e de Uhum, micronutrientes, né? O que são macronutrientes? É o carboidrato, é a proteína, é o lipídio, né? E dependendo lá da área da nutrição, algumas pessoas ainda colocam a água e as fibras que são uhum, realmente compõem o peso, né, do alimento. E a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas e são os minerais que não têm caloria. Então vamos beleza. lá. O que tem caloria? Carboidrato tem caloria, proteína tem caloria e gordura tem caloria. Ok. Se a gente for lá na base de novo, a gente vai pensar: 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Uma Uhum, grama de lipídio tem 9 calorias. Então, se a gente for naquele pensamento muito simplista, a gente uhum, vai começar a fazer cálculo de caloria, né? ok. Hoje a gente sabe que a nutrição ela vai muito além do cálculo de calorias. A gente tem que entender como os alimentos conversam entre eles, né? Então, como são as combinações dos alimentos e como o nosso corpo absorve cada um. E às Uhum, vezes eu absorvo diferente de você, diferente da Maria, diferente do João, né? Mas claro que existe, sim, não uma padronização ou uma generalização, mas existe aquela maioria que funciona daquela forma, né? aham, E aí, o que eu acho que começou talvez a carbofobia? Vários tipos de carboidrato que a gente tem, nós vamos conversar sobre eles, vamos. eles são muito fáceis da gente ter no nosso dia a dia, né? Uhum, Então, numa vida corrida ou numa vida que a gente não está com tanta disposição física para ir lá e fazer a própria comida, é muito fácil abrir um pacote de biscoito recheado, com é certeza. muito fácil abrir um pacote de pão de forma, né? É muito fácil sair do trabalho e passar na padaria e tá com aquele cheiro de pãozinho e comprar mais de um, porque você sabe que, nossa, o pão tá quentinho, nossa, não vou querer comer Vou um só, aproveitar, é isso aí. né? E aí, quando a gente fala de carboidrato, a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente tem tipos de carboidrato diferentes, Ótimo. Tava doida para né? você chegar aí. E aí, Lu, eu vou te perguntar, é, como que foi nessa sua jornada toda de vários anos, né? De vários anos de procura, de vários tipos de estratégias diferentes que você usou. Como que foi essa relação sua com o carboidrato e como que ela é hoje?
Eu era uma carbofóbica, adorei esse termo. Carbofóbica absurda. Era aquela coisa assim, bem, na minha jornada eu tive uma estratégia de escolher apenas um carboidrato por dia para eu comer. Mas era um carboidrato e ele era assim, generalizado. Não existia um carboidrato bom e um carboidrato ruim. Era sempre um carboidrato. Então, se eu comesse um pãozinho, que eu sim emagreci comendo, eu não fiz restrições absurdas. O dia que eu tinha vontade de colocar um pão de queijo, um pão de sal, alguma coisa assim na minha vida, mas se eu comesse qualquer carboidrato, seja ele um pãozinho ou um prato de quiabo, o dia que eu descobri que quiabo era carboidrato, eu quase desmaiei. Eu não podia comer os dois no mesmo dia, sabe? Eu não podia comer de jeito nenhum. Olha lá, ó, lembrando você dizer que não gastava o seu carboidrato com cenoura. Olha isso! Não gastava mesmo! Misericórdia! Eu falava, o quê? Eu posso escolher aqui? Ai, não, eu era desse tipo. Eu agia mecanicamente mesmo. Eu não estava... eu estava carbofóbica mesmo. Ok, tem uma explicação para tudo isso, né? Eu tinha muito medo, eu já não emagrecia mais, o meu corpo estava lutando contra mim mesma, porque tirei tudo dele e aí eu tinha medo de comer as coisas, eu tinha medo da comida. Então foi uma coisa que eu tive que ir desapegando aos poucos, aprendendo, me observar. E vocês não acreditam o que eu descobri, gente. A Ju já sabe. Eu preciso de comer carboidrato para emagrecer. O dia que eu fico sem carboidrato, o meu corpo não funciona tão bem, ele não processa tão bem. Pode ser ótimo, né? Dar um sustinho ali nele e Uma tal. Vamos lá, estratégia. tem que continuar trabalhando, vamos lá. Mas pensar assim, ao longo da minha jornada, que não foi curta, né, Ju? Eu demorei aí 9 meses para alcançar o peso que eu queria, a chegar no 68. Então, observando isso, e como eu registrava o peso no aplicativo, ficou fácil ver como é que uma semana podia ter sido melhor do que a outra, o que eu fiz diferente nessa e diferente na outra. E uma das conclusões que eu cheguei foi essa. O meu corpo precisa do carboidrato para ele emagrecer, para ele queimar. Agora, não precisa de muito carboidrato, né? Nós vamos conversar, Vamos nós vamos conversar sobre isso bem certinho, mas eu queria dar um exemplo. Conta um pouquinho para eles o que é um carbo bom, o que é um carbo ruim, para a gente continuar aqui. Eu quero dar um exemplo assim, ó, pensando lá na linha de raciocínio que eu estava falando sobre de que é composto os alimentos, né? Então, se ele tem, além do carboidrato, alguns têm mais carboidrato, outros têm menos. Eles têm também água e eles têm também fibra, né? Nem todos, mas a maioria. Água todos têm. Então, vamos pensar aí em termos de números mesmo para tentar vocês entenderem muito bem. Eu vou comparar 2 alimentos que são ricos em carboidratos e vocês vão me falar se eles podem estar na mesma cesta de comparação ou não. Eu vou comparar, então, eu vou comparar um pão francês com a cenoura. Tá? Então, eu vou pegar 100 gramas de pão francês e vou pegar 100 gramas de cenoura. Em 100 gramas de pão francês, sabe quantas gramas de carboidrato eu tenho? 60. Em 100 gramas de cenoura, eu tenho 7 gramas de carboidrato. Então, aí você fala, caramba, os dois são carboidrato, não são? São. Cenoura é proteína? Não. Cenoura é lipídio? Não. O pão é proteína? Não. Os dois, se a gente for pensar de uma forma muito simplista e resumida, são carboidratos. Mas o carboidrato do pão é muito maior do que o carboidrato da cenoura. Né? Se a gente for pensar, aquelas bolachas, creme cracker, água e sal. Água e sal, então, eu tenho pavor. Na hora que o paciente chega aqui no consultório, ele fala assim,
Aí eu pergunto, né? Como foi sua alimentação? Aí ele vem bem feliz. Não, ontem eu fui bem direitinho. Comeu lá, me conta o café da manhã. Aí enche o peito, todo feliz. Fala assim, e na hora do lanche, eu comi seis... Eu só comi 6 biscoitinhos água e sal. Aí eu falo, ai... Primeiro, gente, se biscoito, água e sal fosse feito de água e sal, o mar era um biscoitão. Verdade. Porque, gente, é óbvio que tem farinha ali dentro. É óbvio que tem farinha. Biscoito, água e sal não é biscoito, água e sal. É biscoito de farinha, de água, de sal, de gordura hidrogenada, gordura trans, alguma coisa que vai deixar ele bem crocante. Né? Então a gente. E ainda vem um conservante nele para deixar a gente mais inflamado. Então, assim, esquece biscoito, água e sal na vida. Esquece creme cracker. Abandona esse hábito péssimo. Desapega. Come uma cenoura, come uma mandioca, come uma batata que seja, né? A gente tem que quebrar um pouco aqueles preconceitos e aqueles paradigmas que foram coisas que a gente aprendeu a vida inteira. E eu falo isso com vocês porque eu já fiz muita dieta de biscoito creme cracker no lanche. Sabe? Eu já fiz isso para mim. Eu comia assim, achando que eu estava arrasando. Né? E hoje não é isso. Então, o que a gente tem que pensar? Além da gente conseguir selecionar, identificar, conhecer melhor esses tipos de alimentos, e aí às vezes você fala, nossa, então eu vou ter que estudar demais isso. Vamos lá na maneira simplista de novo. Vamos pensar no que vem da... Uma vez eu estava num congresso e estava debatendo demais essa questão de carboidrato e tal, e eu achei muito interessante o palestrante, ele falou assim, que a gente discutindo algumas questões até de rótulo de alimento e tal, o que era menos pior, porque várias coisas eram muito ruins. Então, a gente sabe o que a gente tem que ir? A gente tem que ir no alimento que não tem rótulo. Maçã tem rótulo, chuchu tem rótulo. É isso, é comida de verdade. Sabe? Isso vai nutrir nossas células. E isso, independente se ele tem um pouco mais ou um pouco menos de carboidrato, ele vai ter vitamina, ele vai ter mineral, ele vai ter fibra que vai fazer o seu intestino funcionar melhor, né? Ele vai te dar saciedade, porque aquela coisa também, quando você come um biscoito creme cracker, daqui meia hora você está comendo parede. Você quer comer outra coisa de novo. Ele não te sustenta. Mas aí se você come uma fruta com uma outra coisa, uma aveia, uma fibra da linhaça, alguma coisa, ela te sustenta, né? Então eu acho que é muito isso. A gente tem que começar a não falar que o carboidrato é o vilão da vida. Não, não é. Mas a gente tem que entender, sim, que numa sociedade atual, da forma como a gente está agindo, a grande maioria das pessoas, ela tem consumido uma quantidade maior de carboidrato. Muito maior. Né? E não um carboidrato bom. Ela escolhe o ruim, ela escolhe o biscoito recheado, é o biscoito waffle, é o pão. Eu costumo falar, gente, ninguém tem um sobrepeso, ou ninguém tem uma barriguinha que está incomodando, ninguém tem aqueles quilos a mais porque comeu uma cenoura a mais. Realmente. É porque comeu o pão, é porque comeu a pizza, é porque pediu o sanduíche. Né? Mesmo que você coma, até porque a gente nem dá conta de ficar comendo. Eu vou comer 4 cenouras. Eu não como 4 cenouras, mas 4 pães é facinho de comer, né? Você come 2 de manhã, é quando você vê, você já foi. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Foi muito importante para mim eleger um carboidrato por dia. Me deu uma noção exatamente. Norte. Né? Me deu um norte. Sim. Porque não é que você vai comer pão de manhã, que você vai comer arroz com feijão na hora do almoço, que você vai comer biscoito água e sal na hora do lanche, e de noite você ainda vai comer tomar sopa de macarrão. Sim, exatamente. É uma coisa que não funciona, né? Exatamente. E eu tinha muito medo, porque eu não tinha essa coisa de escolher pensando em me nutrir, em me satisfazer, né? Assim, é claro que tem dia que você quer comer mesmo um pãozinho, aí qual tem problema, é isso? Não. Tem problema comer um pão? Não. Você comer de vez em quando um pão não é problema. O problema é você comer o pão o tempo inteiro.
né? O pão o tempo inteiro. O milho, se a gente for pensar lá dos carboidratos, né? Se eu for pensar aqui, pão francês, que tem aquele tanto de carboidrato, cenoura, chuchu, que tem bem menos, o milho ele vai estar um pouquinho acima ali da cenoura, do chuchu, mas ele nem chega aos pés ainda do pão. Né? Então, ele é um alimento que ele tem mais amido. Isso que a gente tem que entender também no carboidrato. Né? A gente tem vários tipos de carboidrato, e aí a gente tem alguns carboidratos mais simples, carboidratos mais complexos, que são mais longos, e dependendo da complexidade da cadeia do carboidrato, a gente demora mais até para digerir esse carboidrato. Então, o milho é um carboidrato que ele tem um pouco mais dessa complexidade, apesar dele ter mais carboidrato, por exemplo, do que o chuchu, do que a cenoura, né? Então, não é que ele é ruim, né? Ele é legal. A gente tem que tomar cuidado para não ficar comendo assim a pamonha, o mingau de milho, porque aí ele vem com açúcar, o creme de milho que vem com creme de leite. Mas você fazer um milho cozidinho, sabe? Você comer de lanche. Eu não acho que é uma coisa ruim, não, de verdade. 2 pessoas me mandaram. Eu posso comer pipoca? Posso comer pipoca? A pipoca é muito legal. A pipoca, além né, dela ter um carboidrato legal, assim, ela tem fibra solúvel, que ela te dá uma saciedade, ela vai estimular ali seu intestino. O que a gente tem que tomar cuidado com a questão da pipoca é que quando eu falo pipoca, gente, esquece aquela pronta do saquinho que você enfia no micro-ondas. Sabor queijo, que na hora que você põe fica fedendo a casa inteira o resto do mês, né? Na hora que você abre o micro-ondas sai aquele cheiro, assim, super natural. Super natural. Então, tomar cuidado. Pipoca de micro-ondas, esquece. Conta como é que você faz sua pipoca. Como que você me ensinou a fazer a pipoca? Tem 2 jeitos de fazer a pipoca que eu acho que é legal. Você pode fazer na panela, né? E se você quiser, você faz na panela, coloca um pouquinho de azeite, que é o jeito que eu prefiro, deixa ela estourar. Ou você pode pegar e fazer no micro-ondas, você compra o milho de pipoca. Eu gosto de comprar o milho orgânico. A gente tem um milho que chama Premium e um milho que chama Super Premium. O Super Premium, ele dá menos piruá. Então, se quiser comprar o Super Premium, ela estoura rápido, fica tanto de pipoca boa. Então, uma forma da gente... Se eu quiser uma pipoca... Ah, não, Nutri, eu não quero colocar óleo nenhum na minha pipoca. Eu quero minha pipoca mais light, com menos caloria mesmo, porque eu sou daquelas que gosta de contar caloria. Ok. Então, você vai pegar uma vasilha. Lá em casa, por exemplo, eu faço uma sopeira cerâmica ou de vidro, onde eu ponho sopa. E aí eu coloco uma xícara de chá de milho e coloco umas 3 a 4 colheres de sopa de água. Né? A água ela vai ser só um condutor de calor, igual o óleo é. Ela não é um condutor de calor tão bom quanto o óleo, mas ela também ajuda a conduzir esse calor. E aí ela começa a estourar melhor, eu tenho menos piruá. Tá? O que eu faço? Eu fecho com papel filme, faço furinhos nesse papel filme e ponho em função pipoca no micro-ondas. O único problema dessa pipoca é que parece que a paredinha dela, e eu já aviso antes, porque depois vai falar assim, essa pipoca é muito ruim. O único problema é que parece que na hora que ela estoura, a paredinha dela fica muito lisinha. Então, na hora que você joga o sal, ele escorrega. E aí o sal não pega na pipoca, entendeu? Eu tenho uma paciente que fala, Júlia, nem liga, adoro sem sal. Eu falei, tá bom. Eu gosto da minha pipoca um pouco mais salgadinha. Eu gosto de fazer um pouquinho de azeite com sal assim, aí eu jogo, misturo toda e saborizo a minha pipoca. E quando eu tô muito empolgada, às vezes eu ponho um orégano, tem hora que eu ponho uma cúrcuma com caiena, eu faço várias pipocas gourmets. Salgadas na minha casa. Espetáculo, essa aí eu não sabia dessas aí. A gente pode colocar uma pimentinha do reino, uma calabresa para quem gosta picante. E aí dá todo um tchan, entendeu? Que é bem legal. Pode colocar sempre especiaria, gente, sempre ervinhas naturais, tá? Não estou falando aqui de fundo, sazon, meu tempero, aquilo esquece. E conta para eles, Ju, qual que é uma quantidade assim de pipoca para que você pode comer tranquilamente? Essa quantidade que eu falei é bem tranquila e dá bastante, dá muito. É meia xícara de chá de milho. Dá um baldinho bem bom.
sabe? Tá vendo? E é, e é Pipoca era uma coisa tranquilo. que eu tinha tanto medo. Por que que a farinha branca faz mal? Por que que a gente não deve comer farinha branca? E a outra é, Uhum. farinha branca é carboidrato? Então, ó, farinha branca se a gente estiver Uhum. falando da farinha de trigo, né, especificamente a farinha de trigo, aí eu vou falar uma coisa que eu falo muito aqui no consultório com quem é meu paciente sabe. A gente fica muito preocupado com o agrotóxico do alface, com o agrotóxico do tomate, né, desses hortifruti. Mas Uhum. essas monoculturas, né? Então, a cultura da soja, a cultura do trigo, a cultura do girassol, elas são lotadas de agrotóxico, todos eles que foram proibidos nos Estados Unidos, em vários países da Europa, e que são aqueles que são muito ruins. Eles trazem muito perfil inflamatório para o corpo. E se a gente for pensar que o tecido adiposo em excesso é um tecido inflamado, e é um Aham. tecido que favorece a inflamação do corpo, porque ele libera citocinas pró-inflamatórias. É como se ele mantivesse o seu corpo inflamado o tempo todo. Por isso que já viu quando a gente começa a engordar, a gente começa a dar uma inchadinha? Parece que a gente começa a reter mais líquido, né? É do processo É inflamatório verdade. mesmo. Então, a farinha de trigo, ela tem vários problemas, né? Uhum. Esse ela aumenta esse processo inflamatório. Quando ela vai lá no intestino, se a gente for pensar, a nossa legislação, ela permite um percentual de sujidade. O que significa isso? Quando eles vão moer aquele trigo, e vai virar farinha, a nossa legislação permite que venha algumas coisas que não seja trigo. E o Uhum. que será que vem? Né? O Eu que costumo falar será que assim, tem? vem uma pata de barata com pelo de rato, e aí isso vai para o nosso intestino, que irrita aquela mucosa do intestino e que diminui a eficiência da permeabilidade intestinal. E isso aumenta o processo inflamatório. Aumenta Né? ainda E se a mais. gente for pensar em carboidrato, a farinha de trigo, ela se transforma em açúcar no nosso sangue de uma forma muito rápida. E aí é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa também no tal do carboidrato bom e o tal do carboidrato ruim. Porque Ruim. quando a gente come um alimento e ele se transforma em açúcar muito rápido no nosso sangue, aí uma mensagem lá para o pâncreas para liberar muita insulina para captar aquela glicose que está lá no sangue. E aí até aí é fisiológico, normal. Vai aquele tanto Ok. de insulina, capta aquela glicose. Só que como capta muito rápido, a taxa de glicose no sangue baixa Baixa. rapidamente. O que o cérebro entende? Nossa, vai entrar em hipoglicemia. Eu preciso cuidar desse corpo, eu não posso deixar que aconteça isso. Aí ele manda uma mensagem que você fica desesperada, de vontade de comer alguma outra coisa que vai liberar a glicose no seu sangue rápido. Eu chamo de ciclo vicioso do açúcar, ou compulsão, ou boca nervosa. Isso acontece muito Quanto no final mais, do mais você dia. quer. Quanto mais. Quanto mais. Então, não precisa ser uma coisa doce. É um biscoito creme cracker que você come em jejum, ou se você almoçou meio-dia e você foi comer no seu lanche da tarde de 3h30. Então, você já está com pouca glicose circulante, porque aquilo que você comeu no almoço já está indo embora. Aí vai aquele tanto de glicose muito rápido no sangue, libera insulina muito rápido, capta glicose muito rápido a glicose abaixa, e aí desesperado, querendo. Aí chega 5, 6 A horas, boca nervosa. desesperado, eu falo, chegando em casa comendo parede, né? É verdade. E aí tem que evitar e tomar muito cuidado. Qual a melhor hora para comer um doce? Existe a melhor Hum. hora? Existe, Nutri, a melhor hora? Eu acho que existe, na minha interpretação existe. Se a gente for pensar, né, de uma forma balanceada, equilibrada, vamos pensar em um brigadeiro, né? Eu não estou falando de panela de brigadeiro, né, gente? Eu estou falando de um brigadeiro. Então, o que seria melhor? Porque o brigadeiro, ele é muito doce. Ele vai Uhum. liberar muita glicose no nosso sangue de uma forma muito rápida, né? Aquela questão toda. E eu não quero estimular aquele ciclo no meu corpo, né? Eu quero Uhum. deixar ele moduladinho, todo mundo calmo.
Então, eu acho melhor a gente consumir esse brigadeiro ou esse doce que a gente tanto gosta, junto com um outro alimento que vai retardar essa liberação de glicose no sangue. Então, brigadeiro após o almoço seria melhor. Ou não, eu gosto de tomar ele de tarde. Eu estou trabalhando, eu almoço super bonitinha, gosto de tomar ele com meu café. Mas você não vai tomar. Você não vai comer o brigadeiro sozinho. Então, você coloca aí umas 2 castanhas do Pará junto, come uma castanha do Pará, come um outro brigadeiro, finaliza com a castanha do Pará, ou come 2 castanhas do Pará primeiro e finaliza com o brigadeiro, porque aí a gente vai diminuir essa questão do índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido ele libera glicose no seu sangue. E aí, se você consegue combinar um alimento que tem um índice glicêmico alto, junto com um alimento que ele tem um índice glicêmico muito baixinho, a gente transforma a carga glicêmica daquela refeição numa carga glicêmica baixa. E aí a gente não tem o pico desse hormônio insulina, que muitas vezes, muitas pessoas falam assim, eu sou viciada em doce, eu sou viciada em carboidrato, eu sou viciada em farinha branca. Não é só um vício mesmo. Não é só psicológico, ele é bioquímico e ele é fisiológico. E é por isso que a gente precisa cuidar da forma como a gente apresenta esse alimento para o nosso corpo. A forma como o nosso corpo vai absorver esse alimento, que vai fazer com que ele seja pior ou melhor para a gente. Né? É isso aí. Uma questão de planejamento, até nisso, hein, Ju? Algumas receitas são ditas low carb e na receita tem amido de milho, maisena. Isso é mesmo low carb? Normalmente essas receitas, elas substituem a farinha branca por uma farinha de castanha, que realmente é low carb, né? E às vezes, para dar estabilidade para a fórmula, ou para dar só aquela consistência, precisa colocar um pouquinho de algum amido mais complexo. Para dar uma engrossadinha. Se for uma questão muito pouca e a gente tiver uma quantidade maior, ela continua sendo low carb. Porque o que é low carb, gente? O low carb é quando a gente avalia em 100% da dieta ou em 100% daquela refeição, eu tenho que ter menos carboidrato. Né? Por exemplo, eu falo muito aqui no consultório, quando eu pergunto para um paciente o que você comeu ontem? E ele me conta, eu jogo no meu software e ele me conta tudo que o paciente comeu em termos de carboidrato, proteína e lipídio. E ele me dá em percentual isso. Então, eu consigo entender quantos por cento de carboidrato, ou de lipídio, ou de gordura que aquela pessoa está comendo. Então, pensa aqui comigo. Vamos de novo lá em termos de número, que eu acho que é bem fácil da gente entender. Uma pessoa que, se a dieta dela é 100%, certo? Do dia. Ok. Se, na hora que eu jogo lá e o meu software me fala que essa pessoa consome 70% da dieta dela de carboidrato, e eu faço uma sugestão de cardápio para ela, uma orientação nutricional, para que ela consuma do total da dieta dela, 45% de carboidrato, não vai ser low carb para ela isso? Porque ela consumia 70%. Né? Só que se a gente for pensar o que a literatura prescreve, o que a gente tem de estudo que justifica o uso do low carb, seria de 20%. Mas uma pessoa que come 70%, de repente, ela passar a consumir 20%, será que ela vai dar conta por muitos dias? Não vai. Só que aí a gente... mudança para sempre, não. Ela não vai poder continuar comendo 70% de carboidrato, nem dos bons. Não vai, isso está fora da curva da saúde. Okay. Ela tem que diminuir, ok. Mas a gente pode diminuir para 50%, provavelmente, e colocar aí dentro desses 50% um monte de carboidrato bom. Eu não vou colocar dentro dos 50% pão, biscoito, não. Não, mas eu sou viciada no meu pãozinho todo dia de manhã. Então é a única hora que você vai comer essa coisa. Acabou, o resto do dia não tem mais. Não tem pizza, não tem sanduíche, não tem biscoito creme cracker, não tem bolacha, não tem nada.
né? Mas tem chuchu, tem cenoura, dependendo, pode entrar um arroz ou não, né? Mas aí a Aham. gente é muito específico. Mas eu acho que é essa questão. E a mesma coisa com relação ao cardápio da pessoa ao longo do dia é com relação à receita. Né? Então a gente pega uma receita, 100% dos ingredientes, para ela ser low carb, eu tenho que ver, ela tem que ter pelo menos no máximo uns 20% de 20% de carboidrato na carboidrato. receita, né? É isso aí. Joia. A frutose tem duas polêmicas aí, né? Teve uma época que começou a se falar muito que frutose dá esteatose hepática, atrapalha o fígado, a gente vai ter problema de fígado por causa de frutose. Primeiro eu quero deixar muito claro, gente, a frutose da fruta não faz mal para o fígado. É O que dela, faz, né? o que faz mal para o fígado é a frutose que tem no suco de caixinha que você toma. É a frutose que eles Artificial. colocam no alimento. Então, isso esquece. Vamos falar de fruta pura e simplesmente. Dentro das frutas, a gente tem algumas, como que eu falo? Como se tivesse uma planilha, umas escalas Uhum. de algumas frutas que têm mais carboidrato e outras que têm menos. Dentro dessas, algumas, além de ter mais carboidrato, elas têm carboidratos que são liberados na nossa corrente sanguínea de uma forma mais rápida. Então, que tem aquela questão lá da glicose. Outras nem tanto. Então, o que a gente tem que avaliar é com relação a essa liberação e o momento que a gente está comendo a fruta. Como a gente está falando de fazer uma dieta com menos carboidrato, se você tem uma estratégia de perda de peso, eu não acho que fruta é liberado o dia todo. Não Porque é senão você mesmo. não vai conseguir perder o seu peso. Mas você também não pode ter a fobia da fruta. Né? A Claro. fruta é um carboidrato, se a gente pensar em termos muito gerais, é um carboidrato bom. O que a gente não pode é comer assim, um pedação de melancia de manhã, com um pedação de manga no meio da manhã, e aí come mais um monte de abacaxi de lanche, e aí come 2 bananas no lanche da tarde com aveia e canela, porque eu amo, entendeu? Aí saiu É, da curva, né? na minha experiência, na minha experiência que eu adquiri durante a jornada de perda de peso, eu comia fruta, mas era uma por dia, né? Era uma por Sim, sim. eu tinha uma atenção especial a isso, né? Mas Sim, também eu não acho que deixava de comer. eu acho que num processo de reeducação, a gente tem que ter essa consciência. Então, por exemplo, muito melhor comer a fruta do que tomar o suco, né? Claro. Porque o Ai, suco, por ótimo, tem exemplo, essa pergunta aqui. Eu posso tomar suco de fruta? pois é, por exemplo, eu vou Conta contar da pra eles. laranja. Então, por exemplo, a laranja. A laranja é uma fruta que tem baixo índice glicêmico. Se a gente chupa a laranja com bagaço, ela vai ter aí umas 60 calorias, só que ela vai ter muita fibra. Então, ela não vai liberar glicose no sangue rápido. Essa fibra vai para o seu intestino, vai ajudar o funcionamento do seu intestino. Agora, vamos pensar no suco de fruta. O suco da laranja, não vai ter uma laranja só. Ele vai ter 3 ou 4 laranjas. Então, Primeiro se que não era, é uma laranja só, exato. então, se era 60 calorias, já virou 60 vezes 4, já é 240. Segundo, que ele não vai vir com aquelas fibras todas da fruta. Então, vai Aham. liberar glicose no seu sangue muito rapidamente. E aí vai estimular essa liberação de insulina. E outra coisa que eu não falei da insulina é que a insulina é um hormônio anabólico. A insulina é um hormônio que quer guardar, ele quer guardar. Então, na hora que ele tem aquele tanto de insulina, ela pega aquele tanto de nutriente, de caloria e guarda. Ela não quer gastar aquilo. Né? Então, a gente tem que evitar, sim, a liberação desses picos de insulina. Se você usar a fruta como lanche, vamos usar a fruta mesmo com umas 4 amêndoas, né? Ah, Com umas, ótimo. Eu ia pedir para você falar isso, da dica de misturar ela com a. eu vou usar uma aveia, uma banana com aveia. Por exemplo, se você comer uma maçã, pelo menos eu, se eu como uma maçã no meio da manhã, abre um buraco negro no meu estômago e eu quero comer tudo meia hora depois. Mas se eu comer a maçã com umas 4, 5 amêndoas, ela me sustenta até o meu almoço. Né? Então, Aham. às vezes, a gente tem que tirar um pouco aqueles cálculos que a gente fazia só de caloria, caloria, caloria. Você fala assim, não, caramba, eu tô querendo emagrecer.
A Nutri falou que é melhor eu comer maçã com amêndoa, que vai ter mais caloria do que a maçã pura. Aham. Mas provavelmente, além da gente ter um equilíbrio, uma estabilidade hormonal, que não vai fazer aquela coisa de querer guardar, a gente acaba comendo menos na próxima refeição, porque você não chega tão faminto, você não chega tão desesperado. E não só comer menos, você acaba tendo mais paciência, calma, para escolher aquilo que você vai comer. Se a gente for pensar em leguminosas, assim, né? Então, grão de bico, lentilha, o próprio feijão, eles têm um percentual de proteína também, que nem se compara, por exemplo, à farinha de trigo. Então, vamos pensar, farinha de grão de bico, 1000 vezes melhor que uma farinha de trigo, né? Quando a gente bate o grão de bico mesmo, e normalmente essas massinhas de pastel, de quiche, é feita assim. Eles cozinham o grão de bico e batem, processam aquilo e fica aquela massinha. É muito bom, porque ela não dá o pico glicêmico, ela te dá saciedade, ela te nutre, sabe? Ela tem um percentual de proteína maior do que as outras farinhas. Então, eu acho o grão de bico muito bom. A gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas com Aí, grão de bico têm, assim como a leguminosa, como o feijão, se a microbiota, se o intestino não está muito bom, às vezes sente um pouco mais de gases, de de distensão gases, abdominal. né? Mas aí é um outro problema, Verdade. né? Aí é uma questão que a gente tem que pensar É depois, que a verdade. gente vai conversar sobre o intestino. Eu devo ter sido um rato alguma vez na minha vida, porque eu tenho uma loucura. Fala assim para mim, uma coisa que você vai ficar, que você não pode ficar sem comer, que o que vai me fazer muita falta. Me faz falta o queijo. Só que eu aprendi muito com esse equilíbrio. Se eu comer queijo demais, além da minha cota ali, não adianta. Eu não vou conseguir Uhum, eliminar o que eu quero. Me faz mal, uhum, sabe? Eu fico assim, uhum, meu intestino prende. Então, é uhum, chegar no equilíbrio aí, né? E assim, eu não sou daquela, tem que comer só queijo branco, tem que comer. Não, eu como todos uhum, os queijos, mas na quantidade uhum. certa. O que que seria, Ju, uma quantidade certa de queijo diário, assim, É, para uma é, pessoa? É lógico que a gente tem que ver muitas coisas, né? A isso que eu alimentação ia ali durante o falar. dia. Eu ia falar, e nem só isso, eu vou um pouquinho além, tá? Eu acho que a questão do queijo hoje, eu sou a favor, eu gosto muito do leite e derivados, eu acho que é uma proteína de altíssimo valor biológico. Então, eu, Júnia, não tenho nenhum problema em prescrever, né, os derivados do leite. Não acho que. é, Como algumas pessoas falam que o leite derivado não deveria ser usado, porque o leite é só para beber, o bezerro que toma leite não é a vaca, né? Eu não participo dessa interpretação da nutrição, tanto que o soro do leite é a proteína de altíssimo valor biológico e a gente faz o whey protein, do soro do Eu entendo. leite, né? Então, assim, em termos de valor nutricional, é muito bom. Porém, aí vem o porém. Infelizmente, hoje a gente tem uma retirada de leite que não é interessante. As vacas normalmente estão com muita mastite, tomam antibiótico. Esse antibiótico vai para o fluido, então vai para o leite, vai para o queijo. Pode ser um aspecto mais pró-inflamatório que a gente tem que avaliar. Também. Algumas pessoas sentem isso numa intensidade maior do que outras, né? E hoje o que a gente tem que entender, e não é todo mundo, mas a gente tem que entender que existem sim algumas intolerâncias. A intolerância à lactose é uma intolerância que ela realmente ela tem um percentual muito alto na população. Às vezes, como os sintomas clínicos são muito variados, é muito difícil de chegar ao diagnóstico, a pessoa sofre muito até chegar ao diagnóstico. Uhum. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho a intolerância à lactose, eu demorei para descobrir, e eu tenho uma intolerância bem severa, porque eu não produzo mais a lactase, que é a enzima que quebra a Uau. lactose. Então, no meu caso, o queijo, ele não é digerido. Então, ele vai Uhum. para o meu intestino e ele vira uma fábrica de fazer gases e de fermentar e de aumentar bactérias gram-negativas e de aumentar processo inflamatório. No meu caso, Inchado. às vezes, eu tinha realmente aquela barriga inchada no final do dia, extensão abdominal, e quando eu consumia muito, eu tinha muita enxaqueca.
Isso, quando eu retirei, melhorou. E eu também sou uma rata, adoro queijo, adoro. Mas eu acho que o queijo, ele é muito versátil, né, Lu? Ele pode ser, inclusive, assim, um acompanhante para uma fruta. Então, eu vou comer uma fruta e vou comer um pedaço de queijo, para eu pensar lá naquela questão da carga glicêmica. Se eu quiser melhorar fracionamento de proteína, até pensando em anabolismo, em aumentar músculo e tal, o queijo pode ser uma das minhas refeições, né? Onde eu fraciono essa proteína ao longo do dia, porque é fácil da gente colocar, dá para levar para o trabalho. A gente tem muitas variedades de queijo, mais curado, menos curado, né? Dá para a gente fazer preparações com ele, dá para a gente jogar junto com o ovo, fazer uma omelete. A tapioca, pode falar? Deu, travou. Ah, tá. Não, a tapioca, ela mesmo. Tá. A tapioca, ela virou uma queridinha aí num momento, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado. Se a gente for pensar tapioca e pão, né? Que normalmente era o que seria o café da manhã ou um lanchinho, em termos de índice glicêmico, é carboidrato igual, gente. Vai aumentar o índice glicêmico igual. Agora, se eu for pensar lá naquela questão da farinha de trigo, que tem outros processos inflamatórios envolvidos, que tem a questão lá da qualidade do trigo, do processamento, do blá, 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 a tapioca, nesse sentido, é melhor. Ela não vai irritar tanto a mucosa do meu intestino. Ela não vai despertar tanto o processo inflamatório. Então, o que eu posso fazer para eu melhorar um pouco a questão da carga glicêmica dessa refeição? Porque a tapioca virou uma coisa bacana na minha vida, eu gosto de usar, ficou prático. Sabor, eu me sinto feliz. A gente tem que colocar uma proteína ali dentro, gente. Então tem que colocar um franguinho desfiado, um queijo. Mas a gente não pode encher também. Aquela tapioca com geleia, esquece. Tapioca com fruta e geleia, esquece. Essa vai continuar tendo muito carbo. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu oriento aqui no consultório, é usar a tapioca, misturar na farinha ali um pouquinho de chia também. Aí a tapioca vai ficar branquinha com uns pretinhos, mas a chia, além dela ser excelente para o intestino, ela é rica em ômega 3, que é mais anti-inflamatório, ela também vai diminuir a carga glicêmica dessa refeição. Vai te dar mais saciedade. Aí você vai colocar menos tapioca, porque vai ter um pouco de chia misturado na massa. Né? Então, eu acho que é isso, é tentar diminuir a quantidade do que você colocaria da farinha da tapioca e cuidar do que você coloca no recheio da sua tapioca. Ótimo. Com banana, tapioca com banana pura eu não gosto não, tá? Quer dizer, gosto porque é gostosa, mas assim, em termos de... É muito carbo numa refeição só. E com manteiga, e tapioca com manteiga, tem aqui também. Tapioca com manteiga é um pouco menos carbo, obviamente, do que com a banana, né? Mas eu acho um pouco, assim, fraco. Eu acho que seria interessante colocar aí um cottage. Ou então, pelo menos, a tapioca com um pouquinho de chia e manteiga. Fica legal. Ou você pode colocar umas sementes também na sua tapioca, que ela fica mais crocante. Com manteiga fica muito gostoso. Coloca semente de girassol, semente de... Ainda fica crocante. De linhaça. Nossa, aí fica sensacional. Fica lindo. Olha, aqui tem uma perguntando. E a crepioca? A Grace perguntou da crepioca. Crepioca eu já acho mais legal. Você mistura o ovo com a tapioca, não é isso? Colherzinha. E dá para colocar a chia aí também, né, Júlia? Dá para colocar chia, dá para colocar farinha de linhaça. A gente vai pensar ainda que é ótimo para o colesterol, né? Para a gente melhorar o perfil lipídico, né? Então a gente consegue diminuir isso também. Você aqui está sendo rico demais, porque é a minha experiência com um embasamento científico ali, com a prova, né? É a contraprova aqui, ó. A gente está trocando. Eu tô amando as nossas lives. Era o que eu sentia falta na minha vida, assim, sabe? Ju, obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Um beijo, pessoal.